Olá, amigos, boa noite. Boa 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 noite. 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 É muito bom recepcioná-los essa noite. É muito bom estarmos juntos para estudarmos aí um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Algumas pessoas devem estar chegando aí, mas a gente vai começar de uma vez para a gente ganhar tempo, não é? É, a gente sempre extrapola aí um pouquinho para começar, esperando uma ou outra pessoa, mas não é legal. Então sejam todos bem-vindos. Espero que vocês tenham passado aí um final de semana agradável, bom, não é? E estarmos aqui mais uma noite é um privilégio tremendo, um privilégio muito bom. É bom revê-los. Alguns a gente se vê aqui, abre o portão, dá logo de cara com eles, né? Que é a Mariana, o Ricardo, o É, Roberto, né? Mas os demais a gente, quando vê aqui pela tela aqui, é muito agradável revê-los. Então, que Deus abençoe você, abençoe a nós nesta noite. E eu gostaria de convidar minha digníssima companheira, esposa, para nos elevar a Deus em oração. Enquanto ela ora, eu vou jogar a tela. E no final, certamente já vai ter chegado aí para gente, não é? Ok, Já gravou? vamos orar? Vamos? Bondoso Pai que estás no céu, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que tu nos concede. Sim, sim. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui e podemos ouvir um pouco mais da tua palavra e crescermos, Senhor, em graça, em sabedoria, em fé e conhecimento, Senhor. Amém, Te Senhor. pedimos, Deus, que tu abençoe aqui cada lar representado, que todos sintam, Senhor, a presença do teu Santo Espírito. Que Sim, queira, Senhor, guiar os nossos passos, aumentando-nos a fé a cada dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. amém, Senhor. Amém. 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 Meus queridos, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Deixa eu só fechar isso aqui, o quadro, e eu vou abrir de novo, tá bom? Poxa, tava tão bonitinho. Eu sei, Letícia. Você lembra? Lembro, Letícia. Poxa, eu fiquei tão contente. Eu vou tirar o teu contentamento então, Letícia. Poxa vida. Vamos lá. Não, Letícia, é que quando eu tiro aquela barra lateral, ela me dá mais espaço aqui na tela. É por isso. Mas eu sei que você gosta ali daquele espaço ali que você vai acompanhando, né, o que vem a seguir. Não é isso? Sim, isso. Tá ótimo. Vamos lá, então, deixa eu jogar para cima. Chegou aí para vocês? Sim. Gente, deixa eu dar um oi aqui Poxa, para duas legal isso pessoas. aí, hein? Como Duas... identificar a igreja verdadeira. Isso. Claudinete, seja bem-vinda. Boa Helenei, noite. Boa noite. Boa Helenei, Boa seja noite. bem-vinda noite. Boa também, noite. querida. Que Deus abençoe grandemente vocês. Bom, mas, gente, surge uma, surge uma questão para nós. E essa questão, eu acho que nos dias em que a gente vive, ela é fundamental. Tá? Por que que ela é fundamental? Porque a gente tá tratando com vida eterna. Imagina que você vá no médico e o médico que você vai, ele não é habilitado e você confia e ele receita para você um remédio que esse remédio aí tem graves contraindicações para a tua saúde. O que que pode acontecer? Prejudicar mais do que resolver, né? Exatamente. Eu me recordo, há uns anos atrás, a dona Sandra aqui, ela passou mal, foi para o médico e o médico receitou um medicamento, um antibiótico. O antibiótico era para ser usado de 12 em 12 horas. E ele passou para ser usado de 24 em 24 horas. E o que acontece? O corpo ganhou resistência em cima do antibiótico. E a realidade é que ela piorou, piorou, piorou e ela teve que voltar para o hospital novamente.
né? Voltar para o médico novamente. E quando deram a medicação certa, então ela começou a melhorar. Mas se ela tivesse usado toda a medicação dentro do tempo que o médico deu, que o primeiro médico deu, e, vamos dizer, de um tempo inadequado para o antibiótico fazer efeito, combater a enfermidade, com toda certeza, o organismo ia criar mais defesa em cima daquele antibiótico, a ponto de nenhum outro antibiótico fazer efeito. Ok? Então, hoje a gente vive num momento em que a gente tem que ter pleno conhecimento da palavra de Deus para a gente tomar a decisão certa. Por que que eu digo isso? Gente, quando você olha hoje, em cada esquina você encontra um rótulo religioso. É uma garagem, tem lá a igreja tal, você vai aonde era um boteco e agora transformou numa igreja, e você, uai, essa eu não conhecia, igreja tal. Então, são muitos rótulos religiosos, não é? Dizendo que é igreja. Então, como que você identifica a igreja verdadeira? Existe uma forma, existe um método de você reconhecer, não, essa igreja, ela está de acordo com a palavra de Deus, aquela não. Qual é o método? Não sei. Examinar a escritura. O método A está leitura da ali. palavra. Exatamente, né? Então, a palavra de Deus, ela é o padrão para a gente conhecer se essa ou aquela igreja, esse ou aquele rótulo, esse ou aquele segmento religioso está de acordo com a palavra de Deus. Mas sabe, e quando a pessoa é leiga? Você entra numa igreja, você se sente muito bem ali, você gosta daquele ambiente, e aí? A pessoa é leiga, ela vai ser enganada. Como é que é? Quando ela é leiga, ela vai ser enganada, com certeza. Com certeza, né? Sabe, existem alguns grupos religiosos que eles têm um trabalho um tanto diferenciado. Veja, os testemunhos de Jeová, eles trabalham É. de casa em casa Uhum. e Correto. Uhum. eles trabalham de casa em casa e eles dão estudos bíblicos antes da pessoa tomar uma decisão para a denominação deles. Você já viu que os mormons também eles andam de dois em dois? Você Sim, encontra aí na rua elders, você encontra sim, pastores, sim. e eles vão de dois em dois nas casas oferecendo estudo bíblico. Nós, adventistas, nós também trabalhamos dessa forma. Nós, antes de uma pessoa ser batizada, ela recebe o quê? Conhecimento daquilo que nós cremos ser a verdade, nós apresentamos para a pessoa. Bom, mas vou repetir uma coisa que eu venho repetindo há muito tempo aqui, desde que a gente começou, e vocês são testemunhas disso, principalmente os mais antigos. O conhecimento da palavra de Deus, ele pode vir aqui através do estudo que nós damos, com certeza. Mas o maior conhecimento da palavra de Deus acontece aí na sua casa. Quando você toma a palavra de Deus, você estuda, primeiro você ora a Deus, você pede a orientação de Deus para aquilo que você está estudando, e então você pesquisa a palavra de Deus. Mas eu conheço uma moça que ela chegou para mim várias e várias vezes e disse assim: Mas eu não entendo aquilo que eu estou lendo. Eu não entendo. E realmente, ah, quem nunca teve um contato com a Bíblia e de repente toma a Bíblia, ela é um livro estranho, É. não é? Eu tenho 55 anos de adventismo. É um bom tempo. Acredito, Nossa. acredito que muitos aqui não têm a idade que eu tenho de adventismo.
Então, são 55 E anos, desde a infância, né? desde os meus 7 anos. Estou fazendo 62 agora, no mês que vem, esse tempo todo. Então, veja você uma coisa, ainda hoje, tantos anos depois, eu tomo esse livro e eu encontro muitas coisas que, para mim, eu tenho que ir lá, eu tenho que pesquisar, porque isso aqui, olha, isso aqui eu não sei, não. E olha, e não é desmerecimento algum a pessoa dizer, não, eu não sei isso. Se vocês me perguntarem muitas coisas aí com respeito à Bíblia, eu vou dizer, olha, isso eu não sei, não. Eu posso pesquisar e trazer para vocês. Ok? Ah, Mas uma coisa vai acontecer. Jamais eu vou, desconhecendo um assunto, eu vou responder para vocês uma coisa para unicamente satisfazer a curiosidade de vocês ou mostrar que eu sei. Por quê? Vai chegar um momento que você vai descobrir que aquilo ali não é daquela maneira como eu ensinei. E você vai ter quem como mentiroso? Você. Eu. Né? Então eu prefiro dizer, não, isso eu não sei. Por exemplo, hoje Sandra e o menino que trabalha com a gente estava comentando no carro sobre um determinado assunto, e Sandra virou para mim e falou assim, mas e isso? Eu falei, Sandra, eu nunca pensei nisso, não. Nunca parei para ter essa resposta, mas me chamou a atenção. E ali a gente acabou, o menino mesmo, né, pegou, pesquisou, seria isso? Eu falei assim, olha, é a resposta mais lógica que a gente tem para esse assunto. Depois vou pesquisar com calma, né? Mas então, quando a gente toca nesse assunto assim, como identificar a igreja verdadeira, por que isso é tão importante? Exatamente por essa razão aqui, olha. Ah, antes de eu mostrar a razão. Veja, igreja é templo. Não. O que é igreja? No conceito de vocês. Ricardo, para você e Mariana aí, o que é igreja para vocês? A igreja é um lugar onde a gente se reúne para falar da palavra de Deus. Então, tudo bem. Se a igreja é um lugar onde as pessoas se reúnem para falar da palavra de Deus, quem é que vai à igreja? A gente. Ok. Então, Ricardo, com todo respeito o teu posicionamento, mas eu vou acrescentar uma coisa nisso que você disse aí. Olha só. Aqui nós temos a figura de uma igreja, de um templo, né? Mas eu coloquei aqui em cima, igreja não é templo. Ué, como entender isso? E aí, Paulinho? É que a igreja somos nós, né? Ah, A igreja somos nós. igreja somos nós? Tem certeza disso? Sim. Então, peraí, você está querendo dizer para mim, Paulinho, que a igreja vai ao templo? Não, a igreja vai ao templo. Entendeu? Tem que ter o local físico para nós se encontrar para falar de Cristo. Exatamente. Agora, olha só, o templo é somente uma construção. Espaço físico. É o espaço físico, isso aí. Mas a igreja são adoradores, ok? A igreja são adoradores. Por exemplo, nessa noite aqui, nós somos uma igreja? Somos uma igreja. uma igreja. Somos uma igreja. Agora está Sim. cada um na sua casa, não é? Estamos Aí, compartilhando o mesmo assunto, oi? estamos compartilhando o mesmo tema, então. Exatamente. Aí, Ricardo, é aquela segunda parte que você falou. É onde pessoas se reúnem. Então, vamos colocar nessa seguinte ordem: olha, o templo é o lugar onde pessoas se reúnem para estudar o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, isso que Paulinho falou aí, nós nos reunimos aqui, agora, cada segunda-feira ou cada quinta-feira, nesse horário. Todos nós temos aí diante de nós a palavra de Deus e a gente compartilha o quê? O mesmo assunto.
Uhum. Então, esse grupo aqui deixa eu me ver aqui, quantos somos? Não tá, não. Somos aqui nove quadros, 10, 15, 12 pessoas aproximadamente, aqui, agora. Então, veja, e nós somos uma igreja, reunidos em quê? Em torno de um mesmo assunto. É. Não estamos aonde? Dentro de um tempo. Não estamos dentro de um templo. Mas quando nós vamos ao templo, a gente poderia dizer assim: a igreja está indo ao templo adorar a Deus. Porque a igreja somos, Nós. na igreja somos nós. Deu para entender, Ricardo? Eu. Mariana, entendeu? Sim. Eu vou mostrar uma coisa a vocês num próximo slide aqui, que você vai achar assim: caramba, que coisa linda. Olha só, deixa eu ver se está nesse. Está nesse. O que que igreja é? Igreja significa assembleia ou congregação. A gente aqui agora, a gente está congregado. Embora cada um na sua casa, nós formamos uma congregação. Nós nos congregamos para estudar a palavra de Deus. Então a igreja é um conjunto de pessoas que se reúne para juntos adorarem a Deus. A igreja é uma comunidade. Comunidade por quê? Todos nós aqui é, temos objetivos comuns. E qual é o objetivo comum? Adorar a Deus através do estudo da palavra. Não é? Então a Bíblia também ela diz que igreja, o que é igreja na Bíblia? É todos os crentes. Então, todos os salvos, todos aqueles que aceitaram Jesus desde lá do passado, hoje, e aqueles que vão aceitar no futuro, formam o quê? Formam a igreja e estão eternamente ligados através de Jesus Cristo. Esse texto aqui de 1 Coríntios 1, verso 2, vamos lê-lo? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 2. É ali no Novo Testamento, você vai passar, é o quinto, sexto livro do Novo Testamento, 1 Coríntios, depois de Romanos. Ali o apóstolo Paulo, ele fala alguma coisa para nós a respeito da igreja. E aqui, olha, é, é muito, é muito interessante essa forma como Paulo, ele fala da igreja de Deus. Todos É acharam? um verso 2. É um verso 2? Isso, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. Ô, Luterman, tem como tu mandar o link aí para o Whindersson? Ele falou que não chegou para ele, não. Ué, mas, Sandra, Ele está em que grupo, será? ele- Primeiro Ele, Coríntios. gente, vocês me dão então só um segundo, tá? Vão achando aí que eu já volto. eu já achei. É Tá. 1 Coríntios. Eu mandei a mensagem para a Sandra, só que eu acho que ela não viu, não. Deixa eu ver. Ué, mas ele tá na. Em que grupo será que ele está? Ele tá nos dois, eu botei nos dois. Por que que será que não foi? Bom, mandei para ele lá. Ah, Deixa eu eu voltar não. aqui. Aí. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Todos acharam? Sim. Sim, Sim. Mariana, Ricardo, acharam? Tem. sim. Então, Mariana, por gentileza, pode ler para nós o verso 2? A Igreja de Deus que está em Corinto, aos seus santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor deles é nosso. Ok. Então, deixa eu só ver aqui, não foi para ele. Foi o link para ele, beleza.
Então, Mariana, você leu aí. A igreja de Deus que está em Corinto. Quem é a igreja? Paulo diz, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, Santo. né? São todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Então, olha só. Aqueles que já estão santificados, aqueles que são chamados para ser santos, ou seja, aqueles que estão sendo convidados para fazer parte desse grupo de santificados, com todos os que em todo lugar, ou seja, em todo o mundo. Uhum. Não, nem viu, né? Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que aqueles que se reúnem em nome de Cristo, aceitam o sacrifício de Cristo, enfim, se colocam na presença de Deus, se submetem a Ele, primeiro, são santificados. Segundo, santificados, ele diminui a palavra, são santos. Então eu vou dizer para você uma coisa nessa noite que você vai ficar assim, um pouquinho pensativo. Eu gostaria de ver a mão de vocês aí, quantos concordam com o que eu vou dizer. Nessa noite, quantos se consideram santos diante de Deus? Ai, difícil. Então vamos lá, outra pergunta. Quantos se consideram santificados diante de Deus? Estou tentando se santificar. Eu, Paulinho, levantamos a mão, a Laudice levantou a sua mão, a Wanda, a Helenei também, aí, Helenei, isso aí. Então eu preciso de tradução, porque eu não entendi, então. Porque para mim parece que foi a mesma coisa, só mudou a palavra, né? Não. A palavra santo quer dizer separado, Separado, Sim. né? E ok? santificado. Separado também. Então, por que só levantaram a mão na segunda pergunta? Porque eu tenho processo de santificação. Veja, quando você olhar na Bíblia, na palavra de Deus, olha, Deus falando assim para você, Letícia, para você, Claudinete, sede santos, como eu sou. Eu sou santo. Veja, Deus ele é separado dos demais deuses, dos ídolos e etc. Ok? Deus é separado. Ele se separou. Se separou por quê? Porque ele é o único que é criador, ele é o único que é mantenedor, é o único que é onisciente, é o único que é onipresente, ok? Então, Deus ele está acima, e pelo fato de ele estar acima, ele está separado. A mesma coisa acontece quando você abandona uma vida de pecado e você se coloca na presença de Deus. Veja, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aí as suas cartas, ele escrevendo aos Colossenses, escrevendo também aos Efésios, Paulo ele traz algumas orientações que vale a pena a gente conhecer. No processo, a Laudice falou, processo de santificação. É. Você pode ser mais santo hoje que você foi ontem? Sim. E É um aí? processo. Porque a gente está evoluindo, né? Está todo Exatamente. dia tentando melhorar um pouco. É um processo, né? Por exemplo, eu vou falar da Letícia, que a Letícia a gente se conhece aí, sei lá, 10, 15 anos, eu não sei o certo. Mais, né? Gente, lá nesse mais aí, a Letícia não dava assim margem para você falar de Deus com ela. Certo? Você ia falar de Deus com a Letícia, Paulinho? Ela desconversava, não é? Não levava o assunto. Saía de fininho. Saía de fininho, né? Sim. Saía francesa. Só que passaram-se os anos. E onde que a Letícia está? Estudando a palavra.
é que estudando a Sim, palavra de Deus, não é? Então, olha como Deus trabalha. Então, hoje, vamos dizer assim, a Letícia é mais santa, santa no sentido de santificada, de separada, do que foi ontem, do que foi um mês atrás, do que foi um ano atrás, sim. Sim. tá? Então, é o processo. Nós tem uns 25 anos que nos conhecemos. Estudo? Uau! Nossa, O É, tempo voa, né? Então, gente, esse processo ele é bacana. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala desse processo. Quer ver? Você está em Coríntios, né? Passa aí. 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, logo na frente. Efésios é uma carta pequenininha, de 6 capítulos somente, ok? Wingleson, seja bem-vindo. Deus abençoe você. Que bom que você chegou. vai ser Efésios. Efésios, capítulo 4, versículo 25 até o, Depois Timóteo. 25. É até o depois versículo Timóteo? 25 a 29. O microfone dele está desligado. Tá Roberto, intervalo. Não, tem. passa aí, ó. Você estava em Coríntios. Você vai passar Então, Coríntios, Gálatas, depois de Gálatas. Coríntios, Coríntios, depois Coríntios, Depois de Coríntios vem Gálatas, depois Depois vem é Efésios. Efésios. A carta de Paulo aos Efésios. Efésios, Paulo está dando, Colossenses e Efésios, Paulo está dando uma aula para essas duas igrejas e Paulo fala de santificação. Então, no capítulo 4, verso 25 ao 29, Letícia, você pode ler para nós? Posso. Exortações à santidade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E, assim, transmita graça aos que ouvem. Olha que coisa curiosa. Paulo diz assim: olha, vocês antes viviam assim, você furtava, agora não furte mais. Você mentia, agora você não mente mais. Você teve um encontro com Jesus, então está havendo uma mudança na tua vida. No sábado nós comentávamos um pouquinho sobre isso aqui. A pessoa tem um encontro com Jesus e ela, vamos dizer, ela teve um encontro agora e amanhã ela é igual é hoje. Ela pode se batizar, ela pode fazer uma profissão de fé, mas ela sai do batismo da mesma forma como ela entrou ali. O processo da santificação, ele é diário, E é, é contínuo. é contínuo. Tá? Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Quem fazia isso, não faça mais. Não é? E em outros momentos, Paulo diz assim: olha, vocês, quer ver só? Aos Colossenses, deixa eu ver se eu tenho essa passagem aqui. Paulo fala aqui da conversão dos Colossenses. Chega um momento que Paulo diz assim, ó, no capítulo 1, verso 23: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei o que? Ministro. Então a palavra de Deus, entendam, a palavra de Deus ela tem poder para transformar vidas.
ela tem poder para transformar corações. Eu não sei você, mas esse tempo que você tem tirado no seu tempo, na sua vida, para estar aqui e estudar a palavra de Deus, se você pudesse ver quem você era aí há meses atrás, há um ano atrás, e quem você vê, em quem você é hoje, você vai ver que houve mudança, houve transformação, É. ok? Por quê? É impossível que alguém permaneça diante de Cristo, diante da palavra de Deus, Do mesmo jeito. continue do mesmo jeito que era antes. Então a palavra de Deus, ela tem poder para transformar o quê? Corações. Aí eu acho que a pessoa vai continuar se ela realmente não absorver. Sim, Ficar sendo só assim, sem tá por tá, né? Não tá de corpo e alma realmente. Tá ali só ocupando uma cadeira. sabe, Letícia, mas eu digo para você uma coisa. A maior parte, olha bem o que eu vou dizer, a maior parte das pessoas que estão hoje nas igrejas, elas não estão ali voltadas realmente para a palavra de Deus. Elas estão ali por outros motivos. Hum. A maior, uma grande, um grande número de pessoas, elas vão à igreja em busca de bênçãos. Elas não vão à igreja em busca do Senhor da bênção. Vão em busca de bênçãos, de coisas. Hoje é propagado no mundo inteiro uma teologia chamada a teologia da prosperidade. Então as pessoas vão à igreja atrás de prosperidade. E olha, com todo respeito a quem crê nisso, isso é uma doutrina, um ensinamento satânico. Uhum. Por que que eu digo isso? Porque esse ensinamento, ele trabalha no coração das pessoas para elas não sentirem o quê? Necessidade do céu. Porque se eu conseguir tudo o que eu quero, tudo que eu pedir a Deus, eu conseguir para essa vida, para que o céu? Não, Concordam? concordo. Sim. Então a igreja, Cristo nunca prometeu mundos e fundos para aqueles que o seguissem. Ele prometeu espada, ele prometeu perseguição, ele prometeu provações. Nesse mundo a gente vai ter isso. A promessa dele é: na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar o lugar. Isso ele prometeu. Então existe um lugar preparado para cada um que aceitar ser santificado pela palavra de Deus. Ok? Então, se a gente. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. O quadro saiu aí de vocês? Saiu. Isso Mas aí. você tirou e não voltou com ele. Você fez as perguntas. Opa, então perdão, gente. Ele saiu sem o meu consentimento. Ah, aí. Esbarrado Voltou. aqui. Ok? Voltou? Maravilha. Voltou. Sim. Então, olha só, a gente viu que a igreja ela é um conjunto de todos os crentes. É uma assembleia, é uma congregação de todos os crentes. Crentes. Crente não é aquele negócio, você é crente? Não, não é nesse sentido. O diabo também é crente. Ele também crê, Só que não obedece. mas não obedece. Então, o crente aqui é aquele que impunha a palavra de Deus e se entrega a Cristo, aceita o sacrifício de Jesus. Bom, mas quando a gente olha assembleia e congregação, ô Ricardo, a gente imagina um grupo grande de pessoas. Assim? Por exemplo, a Letícia, ela frequenta uma igreja que tem quantos membros, Letícia? 2.300? Acho que já tem quase 2.500. Quase 2.500. Eu vou dizer Isso, mas a um, matriz acho que tem mais de 20, né? A matriz. eu vou dizer uma coisa para vocês. É, é muito complicado numa igreja de um porte desse tamanho você chamar a pessoa do teu lado de irmão. Uhum.
Por quê? Irmão é quem? É aquele que você conhece. Eu frequento uma igreja que é eu posso chamar de uma congregação, aqui, ó, congregação, que tem uma assembleia de mais ou menos 40, 50 pessoas. Então, você Uhum. conhece todo mundo. Mas olha que bacana, aqui nessa última colocação. O que é a igreja? É um grupo de crentes. Jesus, ele disse assim, olha, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, Meu nome, ali eu ali a estarei. igreja está formada. Então, você na sua casa, quando você se reúne com seu marido, ou com a sua esposa, com seus filhos, e você tira um tempo para adorar a Deus, aí uma igreja, uma pequena congregação, está o quê? Formada. E digo a você uma coisa, isso aí seria muito interessante, principalmente para aqueles que têm filhos. É nesse momento que se tira em casa, a gente chama de culto familiar, é que nós aprendemos, é que as crianças aprendem sobre o amor de Deus, sobre as verdades da palavra de Deus. Ok? Bom, olha só. Então, diante de um número tão grandioso aí de rótulos religiosos diferentes, será que Deus, hoje, no século XXI, será que Deus tem uma igreja que realmente. Opa! Será que Deus tem uma igreja que realmente ensina aquilo que ele deixou na sua palavra? Por que eu faço essa pergunta? Porque se você chegar para a igreja A, B, C, D, até o Z, e perguntar, vem cá, você tem a verdade? Sim, sim, nós temos a verdade. Você ensina a palavra de Deus? Sim, nós ensinamos a palavra de Deus. Mas quando você pega a igreja A, B, C, D até o Z e compara o que todas elas ensinam, você vai ver que elas divergem daquilo que a palavra de Deus ensina. Então, hoje, catalogadas são mais de 40 mil igrejas no mundo. Gente, é muita coisa. É muita coisa. É. Então, A dessas gente fica 40 muito mil. confuso, né? A gente fica confuso. Sim, sim, sim. Se você olhar aqui, Letícia, na nossa cidade aqui, eu não sei, mas o número aqui é espantoso É, de igrejas, cada uma ensinando uma coisa. Não, e baseado no mesmo livro, né? Esse negócio Baseado. da parte que é a interpretação ajuda a confundir, porque interpretar, cada um interpreta. do seu jeito. Do seu jeito. Mas então, É. uma coisa, a palavra de Deus, ela é única, ela é É. absoluta. Deus, ele não me dá liberdade ou autoridade para eu interpretar a palavra dele. Querem ver um texto? Aham. 2 Pedro, Segunda Pedro. é, Lá no finalzinho ali. lá no finalzinho, antes de Apocalipse, vocês voltarem Aham. quase ali de Apocalipse, você vai voltando, vai ser Judas, 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro, ok? Aí vai ser qual e qual? Deixa eu só encontrar aqui. Capítulo 1, Uhum. Capítulo 1 de quê? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. 2 Pedro, capítulo 1, Evangelho, versículo 20 e 21. Evangelho de João? Perdão, Roberto. Era? Evangelho de João? Não, não. Não, de 2 Pedro. Pedro. É, é lá perto de Apocalipse. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e o 21. Lá diz assim:
Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação. Por quê? Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi produzida, foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ok? Então, quando eu leio esse texto aqui, ele é muito claro para mim. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou interpretação. Bom, se a produção da palavra de Deus foi direcionada pelo Espírito Santo e Deus não permitiu que a sua palavra ela fosse diminuída ou acrescentada alguma coisa por força humana, então o mesmo Espírito, o mesmo poder que inspirou, iria preservar a sua palavra até os últimos dias e ele iria iluminar a mente daquele que fosse desejoso, estudioso da palavra, ou que desejasse estudar a palavra. Por isso que eu venho falando isso há algum tempo. Antes de você tomar a palavra de Deus para estudar, o que você tem que fazer? Orar. Orar. Quando você ora, você dá permissão ao Espírito Santo para quê? Para te mostrar na palavra aquilo que é verdade. Então você tem que ir para a palavra de Deus não com um conceito já pré-concebido. Não pode ir. Você tem que ir livre. Senhor, fala comigo. E você pode ter certeza, Deus vai falar com você. Né? Agora, o que você espera de uma igreja? Paulinho, o que você espera de uma igreja? Que a igreja seja como? Unida. Unida. Verdadeira. Verdadeira. Com pessoas com o mesmo afinco na palavra, mas nem sempre é possível, né? Sim. Eu conheço, tem umas panelinhas que acabam com a gente, mas mais ou menos isso. Todo lugar tem umas panelinhas, aí na igreja também tem. Infelizmente, né? Claudinete, o que você espera da igreja? Que... Oi? Você espera que a igreja seja como? Fiel a Deus, que busque ao Senhor em todo tempo, guarde os mandamentos, seja fiel. Tá, então olha só. Eu coloquei algumas coisas no próximo slides. Entenda uma coisa. A igreja é composta de pessoas imperfeitas. Não pense você que você vai entrar na igreja e você vai ver só santinho lá. Eu sou imperfeito. Eu sou falível, você é falível. Uma moça chega para um pastor e diz assim: pastor, quando eu encontrar uma igreja perfeita, eu vou entrar nela. O pastor abaixou a cabeça num sentido de tristeza e ela perguntou: pastor, o senhor ficou triste? Falei: fiquei. Mas por quê? Quando você entrar nessa igreja que é perfeita, ela vai se tornar imperfeita. Porque é o ser humano que é a questão. Eu e a dona Sandra aqui, nós usamos sempre a figura de um hospital para a igreja. Isso aí. A igreja é um hospital. Pessoas todas as pessoas entram ali doentes. Tem pessoas que se curam. Sim. Tem pessoas que permanecem doentes. E tem pessoas que na igreja morrem doentes. Ok? Então, esses três tipos de pessoas a gente vai encontrar na igreja. Eu prefiro o primeiro grupo. Eu entrei na igreja doente, tomei o antídoto, o remédio, que está aqui, que é a palavra de Deus. Isso aqui traz cura. Mas o terceiro aí que morreu. Não, veja, tem pessoas, Letícia, que vão ficar doentes na igreja, doentes espiritualmente falando. Sim. A vida toda.
E pessoas que vão continuar nesse estado de doente espiritualmente vão morrer doentes espiritualmente. Por quê? Porque não permitiram o Espírito Santo trabalhar em suas vidas. Poxa, esse tempo todo que eu tento, procuro servir a Deus, eu tenho visto tantos e tantos casos assim. Ok? Então, que você não seja um desses dois casos. É conhecer aí o remédio que é Cristo e não tomar o remédio. E morrer enfermo. Não, não, por favor, não faça isso. Você conheceu Cristo, aceite Cristo no teu coração. Diga para ele, Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei nem para onde vou, mas eu quero que o Senhor dirija a minha vida. E ele vai colocar a tua vida nos trilhos. Então, veja, a igreja é um agrupamento social? Sim. Sim, é. Ali a sociabilização das pessoas, ela é importante. Nós não somos ilhas, né? Também a igreja é um encontro de amigos. Jesus, ele um dia chamou os discípulos o quê? Eu já não chamo vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Amigos compartilham coisas em comum. Mas a igreja também ela tem que ser um refúgio espiritual. Quando eu e você temos as nossas dificuldades, eu tenho que ter pessoas que partilham da mesma fé, pessoas que são imperfeitas como eu sou, mas com quem eu possa dividir e gritar, por favor, me socorre. Se você estiver em uma igreja onde você não tenha nela refúgio espiritual, você está numa condição muito perigosa. Mas a igreja, sendo tudo isso aqui, formada por pessoas imperfeitas, sendo um agrupamento social, sendo um agrupamento de amigos, sendo um refúgio espiritual, ela tem que ter o principal. Ela tem que ter a verdade sobre Jesus e a salvação. Porque, olha, pessoas imperfeitas e falíveis você encontra em qualquer lugar. Um agrupamento social você encontra em qualquer lugar. Amigos você faz em qualquer lugar. Refúgio espiritual e verdade sobre Jesus e a salvação, somente na Igreja de Cristo. Somente ali. Ok? Bem, vamos conhecer de uma forma aqui rápida o progresso da igreja desde o tempo de Jesus até nossos dias. A palavra de Deus ela traz para a gente em Apocalipse que João deveria escrever o Apocalipse e enviar para quantas igrejas? 7, né? 7. Alguém se lembra o nome delas, na ordem? Na ordem, poxa. Eu sei a última, de cabeça. A última sabe, né? Então já é um. Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Veja bem, são 7 períodos, desde o tempo da igreja primitiva até os nossos dias, são 7 períodos de tempos, ok? Que compõem aí a igreja de Deus, o percurso da igreja de Deus até os nossos dias. Bem, no tempo, Mariana, Ricardo, no tempo em que João escreveu o Apocalipse, tinha um caminho que era chamado caminho imperial. Era um caminho que saía da Palestina e ia até Roma, na Europa. Mas um determinado trecho desse caminho, que era quando passava pela Turquia, ali tinha muitas cidades que tinha a igreja cristã. Então ali tinha a cidade de Éfeso, tinha a cidade de Colossos, de Tessalônica, de Esmirna. Então, o que Cristo fez? Dessas tantas igrejas que tinham nesse percurso, nesse caminho, nesse trajeto, Jesus ele tomou 7 igrejas em 7 cidades para representar o povo dele na história até nossos dias.
Então, a primeira igreja que a gente vai encontrar é essa aqui, ó, é a igreja do primeiro século. Ela foi do ano 31, quando Jesus morreu, até o ano 100, quando João, que escreveu o Apocalipse, morreu. Essa igreja aqui é denominada e conhecida como igreja primitiva. Uhum. Se você pegar ali o livro dos Atos dos Apóstolos, você vê essa igreja estampada ali. E essa igreja, ela foi cheia do Espírito Santo. Milhares se converteram nesse período aí de 70 anos aproximadamente. A igreja chegou a um número de 6 milhões de membros. Para aquela época, era um número gigantesco. Ela penetrou nos palácios romanos, ela entrou no mundo grego, enfim, em Romanos e Colossenses, o apóstolo Paulo vem dizendo que o evangelho chegou a todo o mundo conhecido daquela época. Então era uma igreja fervorosa, era uma igreja que tinha doutrina, era uma igreja que a liderança dela viveu ali junto com Jesus, que eram os apóstolos. Então ela tinha tudo realmente para ser uma igreja pura, fiel, dedicada, comprometida com a missão. Só para vocês terem uma ideia, abrindo aqui um parênteses importante, lá pelo ano 60, 66, até o ano 70, em que os evangelhos, aí o Novo Testamento foi escrito, com exceção do livro do Apocalipse de João, que foi escrito mais tarde, próximo aí do ano 100. Para quando aquela igreja lá do primeiro século esperava a volta de Jesus? Para os dias deles. Exatamente, Wanda. Olha só, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 17, Paulo ele diz assim: nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com aqueles que ressuscitarem a encontrar o Senhor nos ares. O apóstolo Pedro, ele, se não falha a memória, a segunda epístola dele, Pedro, ele diz assim, olha, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos o quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Então, Pedro, ele também aguardava a volta de Jesus, o quê? Para os seus dias. João, quando escreve o Apocalipse, lá no capítulo 22, quando você encontra lá Maranata, ora vem Senhor Jesus, João também esperava a volta de Jesus para os seus dias. Ok? Então a igreja de Éfeso aqui, ela tinha essa característica de trabalhar incessantemente, porque Jesus está às portas, Jesus está voltando. Bem, chegou o ano 100, todos os apóstolos morreram e Jesus não voltou. Não voltou. Aí você encontra agora a segunda igreja. A segunda igreja, Ricardo, Mariana, ela é do ano 100 ao ano 321. O nome dessa igreja é Esmirna. Vamos estar aqui embaixo. Esmirna. Essa igreja, os líderes, esse período, os líderes conviveram com os apóstolos. Por exemplo, havia um líder aqui na igreja de Esmirna chamado Policarpo, e ele foi discípulo de João, que escreveu o Apocalipse. Então esse camarada ele era extremamente fiel, zeloso, e ele trabalhava para que a igreja tivesse esse zelo. E a igreja de Esmirna, ela foi perseguida. Por quê? Porque o trabalho que essa igreja fez foi tão intenso, Letícia, que o Império Romano tremeu quando fez, vamos dizer assim, um censo e descobriu que nobres, o exército,
haviam milhares e milhares de cristãos que faziam parte aí do império. Então, Roma temeu. E se esses cristãos, de repente, quiserem dar um golpe, no Estado, um motim, enfim, alguma coisa dessa natureza? Então, aqui no ano 303 até o ano 313, começaram as perseguições. E aquela. Se Roma realmente seguisse, né, a palavra, ela nunca deveria ter perseguido, né? E tu vê que os cristãos foram perseguidos desde sempre. E continuam, né? Em alguns Continua. já. Mas sabe, Letícia, você lembra quando a gente começou a estudar o livro de Gênesis? Que eu falei lá do capítulo 3 versículo 15. Eu acho que a maior parte dos que estão aqui participaram do estudo de Gênesis, no capítulo 3 versículo 15, que haveria inimizade entre duas igrejas, Pois é. entre a igreja de Deus, aqueles que seguiriam a Deus, e aqueles que não seguiriam a Deus. Quando você chega aqui na igreja de Esmirna, na transição dela para a próxima igreja, para o próximo período, você vai ver que duas igrejas vão se distinguir. Ok? Então vamos lá, olha só. O terceiro período da igreja, olha só, vem do ano 321, quando começaram as perseguições, até o ano 538. O que acontece nesse período aqui? Você lembra que lá no Gênesis, Satanás ele fez algumas ofertas para Eva? Lembra disso? Sim. Olha, se você comer, você vai ser como Deus. Os Deus. seus olhos vão ser abertos. E assim foi. E aquilo ali encheu o quê? Os olhos de Eva, e ela toma do fruto e come. Depois viu que havia cometido um erro, já era tarde. No quarto século não foi diferente. Por que não foi diferente? Do ano 303 ao ano 313, Roma empreendeu uma perseguição aos cristãos. Só que quanto mais matava os cristãos, mais eles cresciam. Mas cresciam. Então, Roma falou, não, tem algo errado aí. Se a gente não pode com o inimigo, então vamos nos unir a eles. E a partir do ano 321 até o ano 538, aconteceu algo assim tremendo. A mesma Roma que perseguiu o cristianismo, lá no período de Esmirna, era agora a mesma Roma que estava abrindo as portas para que o cristianismo fosse liberado, fosse aceito, com algumas pequenas condições. Então, nessa época aqui, o imperador romano, ele se torna cristão também. Constantino. Constantino, esse camarada aí, esse infeliz. Ele se torna cristão também e reabre as igrejas que foram fechadas no período antes dele, pelo seu antecessor, imperador antecessor, Diocleciano. Eles agora libera as igrejas, abre as igrejas, dá liberdade aos cristãos, mas Próprio dia. ele dá uma exige, entre aspas, uma condição, que foi aqui no ano 321. Olha, a partir de hoje, dessa data, nós estamos fazendo uma lei, um edito, onde todos dentro do Império Romano santifiquem o primeiro dia da semana. Mas quem Sim. guarda o seu sábado fica à vontade para guardar o seu sábado. Sim. Ok? Então começa nesse período. E a igreja achou aquilo que, poxa, que maravilha, o imperador se tornou cristão e a gente tem liberdade de adorar a Deus no sábado, como a Bíblia ensina, mas sempre o quê? Tendo em mente que o dia celebrado pelo Império era o primeiro dia da semana. Então, vários concílios, nesse período de 321 a 538, vários concílios aconteceram. E cada concílio que acontecia, o sábado era rebaixado e o domingo era exaltado. Quando você chega no ano 538,
mais ou menos 500 anos depois, já estava o domingo consolidado como um dia de repouso. E agora, todos aqueles que não santificassem o domingo como um dia de repouso eram tidos como hereges. Todos aqueles que não aceitassem os dogmas da igreja, as tradições da igreja, agora eram inimigos da igreja e inimigos do Estado. Então, nesse período aqui, 321 a 538, surge no mundo uma igreja. Essa aqui, ó. Pérgamo. Deixa eu ver. Que igreja é essa? Pérgamo. Está escrito aqui. Alguém sabe que igreja é essa? Igreja Católica Apostólica Romana. Isso aí. Igreja. Essa igreja, para os católicos, com todo respeito aos nossos irmãos católicos, muitos são fiéis naquilo que conhecem, eles dizem, essa igreja é que foi até os pés de Cristo. Pedro foi o primeiro Papa. De Pedro. Falam muito que Pedro era o primeiro Papa. E você olha a história da igreja, essa igreja ela tem um início, que é aqui no período da igreja de Pérgamo. O que aconteceu em Pérgamo? A igreja que era romana era a igreja mitraísta, que era um segmento da igreja grega, que era uma mistura da filosofia grega, persa, da filosofia babilônica. Então juntaram, botaram no liquidificador, bateram tudo, e agora, junto dessa mistura, colocaram também o cristianismo. Até esse momento aqui, em 321 a 538, você poderia olhar para a igreja e dizer assim, a igreja ela é igreja católica, apostólica, Romano. cristã. Não, cristã. Cristo era o centro. Cristo era o centro da igreja. Desse período em diante, quando ela se torna romana, Cristo deixou de ser o centro, um Estado ocupa esse lugar, o centro, e dentro desse Estado você vai encontrar um homem que recebe o título de Vossa Santidade. E o cristianismo, nesse período de Pérgamo, aceitou tudo isso. Mas sabe, você acredita que Deus sempre teve um povo fiel, que não se dobra, um povo que não aceita o erro? Com certeza. Com certeza. Nos dias do profeta Elias, ele chega para Se não Deus. tivesse tido esse grupo, não teria vindo até o dia de hoje, né? Esse povo fiel. É verdade, Letícia. Agora, deixa eu fazer um comparativo aqui com vocês. O seguinte: aqueles que servem a Deus verdadeiramente são poucos ou são muitos? Poucos. Vocês têm consciência disso? Não é a maioria. Então vamos lá. Nos dias do dilúvio, quantos entraram na arca? 8. Quantos ficaram do lado de fora? Milhares. Praticamente todos, 8 entrar na arca, todos quase. Nos dias do profeta Elias, Elias chega para Deus e diz assim, Senhor, só eu fiquei do teu lado. Não. O que Deus disse para ele? Não. Existe ainda quantos mais? 70. 7.000 que não dobraram seus joelhos a mão. Mas o que é 7.001? Não é? 7.000 mais Elias, 7.001. O que é isso em relação à nação inteira que se dobrou a Baal? Quando você vem aqui no período de Pérgamo, não é diferente. Houve aqui o quê? Um punhado de gente que não se dobrou diante do papado, não se dobrou diante do da igreja romana que estava surgindo naquele tempo. Permaneceu fiel.
mesmo que a fogueira, mesmo que a espada, mesmo que o carrasco os levasse à destruição. Bem, do ano 538 ao ano 1517, quanto tempo aqui? Mais ou menos 1000 anos. Você tem aqui a igreja de Tiatira. Na história, esse é o período da Idade Média ou a Idade Escura. Nesse período aqui, gente, a palavra de Deus foi quase extinta. Foi proibido ser estudada a Bíblia. E o povo caiu na ignorância espiritual sem conhecimento de Deus. O que acontece? Aquela mesma igreja que surgiu no período anterior, ela usa as armas dos países que lhe apoiavam para matar o povo de Deus. Então, quando você olha o caráter desse regime ou desse movimento, que hoje é um movimento mundial, não é uma igreja amiga do povo de Deus. Não é uma igreja fiel à palavra de Deus. Veja, tem nela pessoas fiéis à palavra de Deus. Mas esse sistema, quando você vai lá para Apocalipse, ele é um sistema perseguidor do povo de Deus. Então, durante 1000 anos, a igreja ela cai, né, de 538 a 1517, ela cai em negridão espiritual. E quando você estuda em Apocalipse, essa igreja que ela está vestida de pano de saco e de cinza. Ou seja, ela está humilhada. Muda. É. Essa igreja, não. O povo de Deus aqui está humilhado. Então, na Europa, você tem a perseguição dos valdenses, dos huguenotes e tantos outros que, por serem fiéis a Deus, pagaram com a própria vida. E um detalhe que eu quero mostrar a vocês. Você tem isso aí na sua mão? Sim. Uhum. Você está dividindo a sua atenção com alguma coisa a mais? Não. Não. Não divida. Você vai precisar do estudo de hoje. Sabe por que esse livro você tem em suas mãos? Porque nesse período da Idade Média aqui, houve um povo chamado os valdenses. Eles preservaram a palavra de Deus para que ela chegasse até nós. Eles preservaram como? Com a sua própria vida. Então, eles eram também o quê? Um povo pequeno. A gente pode chamá-los de remanescente. 1517 surge dentro da Igreja Católica um monge. Ele aparece, chamado Martinho Lutero. E esse monge, ele tinha certeza plena de que a igreja que ele servia era a igreja verdadeira. Mas ele estava insatisfeito com a sua igreja. Por quê? Porque aquilo que a sua igreja vivia e ensinava e praticava não correspondia a um velho livro que ele achou acorrentado lá no porão de uma catedral. E ele começa a estudar, de madrugada, à luz de vela, ele está estudando aquele livro. E Martinho Lutero, ele diz, não, peraí. Começou a anotar. E ele anota 95 erros que ele estava vivendo. E quando ele estuda toda a Bíblia, ele vê que a igreja está cometendo esses 95 erros, ele faz uma lista disso e prega na igreja, na porta da igreja, lá na Alemanha, lá em Wittenberg. E agora os irmãos dele de fé, a congregação dele está vindo para a igreja e chega e vem estampado na porta todos aqueles erros praticados pela igreja, que são chamadas de 95 teses. Agora houve um racha na igreja. Na Alemanha houve um racha. Aqueles que antes vinham para a igreja adorar já não vinham mais. Não, como que a igreja de Deus, está praticando tais coisas? Bom, ali surge um protesto. Por isso que foi chamada, até 2017, foi chamada de Reforma Protestante. Por que eu digo 2017? Porque o Papa Francisco, juntamente com a congregação luterana,
Em 2017, eles lançaram por terra, 31 de outubro de 2017, eles lançaram por terra aquilo que era chamado de reforma protestante. Ou seja, 2017 para cá, não existe mais, né? Protestos contra Roma. Somos todos irmãos. Essa foi a pregação aí dos últimos anos. Mais ou menos. O que Martinho Lutero foi? Martinho Lutero, ele foi uma luz no final do túnel. E uma luz que brilhou, 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 de forma que a palavra de Deus ressuscitasse novamente. E você chega a um período esse período anterior, ele é o período da igreja de Sardes, onde uma igreja parecia que estava viva, mas espiritualmente estava morta. E o período seguinte, de 1798. O que aconteceu em 1798? Em 1798, um francês chamado Napoleão Bonaparte envia os soldados dele para Roma e aprisiona o Papa Pio VI. E exatamente nessa época aí, Roma, ela perde o seu domínio sobre, não vou dizer sobre a Europa, não sobre o mundo todo, porque ela não teve esse domínio sobre o mundo todo, mas sobre a Europa ela perdeu o seu domínio. De 1798, com a queda do romanismo, até 1844, surgiu aí a Revolução Industrial ou a Revolução Francesa, e os grandes inventos surgiram também. E o prelo, o que é o prelo? Alguém sabe? Sabe não? Eu não sei. Veja bem, o prelo eram as máquinas que imprimiam. Hoje você tem a Bíblia impressa, é tudo digital, enfim, computadorizado e tudo mais. Naquela época, não. Naquela época, para pessoas terem uma Bíblia, era algo muito caro, levava tempo, você juntando tipos para formar palavras, formarem páginas e tudo mais. Mas surgiram aí as editoras, não é? E Bíblias agora começou a ser colocado na mão do povo, o povo começou a estudar, e nesse período aqui de 1798 a 1844, não somente nos Estados Unidos, mas na Europa, na África, aqui na América do Sul, homens que tinham a palavra de Deus em suas mãos começaram a estudar e tiveram um grande interesse pelo livro de Daniel. E o livro de Daniel é um livro que fala de juízo. Então, esse período foi o período de Filadélfia, ou seja, a palavra de Deus, ela se torna viva novamente. Só que esses vários tantos em todo lugar que estavam aí estudando o livro de Daniel chegaram a uma conclusão, que Jesus voltaria à Terra em 1844. E essa pregação ela começou agora a alcançar o mundo. Não, Jesus está voltando. Esse período de Filadélfia, quando você lê lá em Apocalipse 3, versículo 7 a 13, Deus está dizendo assim: eu coloco diante de vocês uma porta aberta. E que porta aberta era essa? Era não somente a porta para a pregação do Evangelho, mas estava acontecendo no céu alguma coisa também. Sim. A pregação do Evangelho nesse período aqui estava levando o povo a conhecer um assunto que até então estava em silêncio. Qual era o assunto? Era o julgamento que começaria no céu. Então, você chega à última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Jesus voltou em 1844? Não. Não. Mas quando você estuda Apocalipse capítulo 10, o último verso, né? O capítulo 10 fala de um livrinho que na boca seria doce. Poxa, Jesus está voltando, vai voltar em nossos dias.
era uma mensagem doce. Mas quando chega em 1844, Jesus não vem, essa mensagem ela tomou um gosto amargo, que todas as esperanças daquele povo foram lançadas por terra. Desapontamento. É um desapontamento tremendo. Então, aqueles que permaneceram fiéis aqui voltaram a reestudar aquilo que já tinha estudado no livro de Daniel, e Sim. Deus revela para aqueles que permaneceram fiéis que não era a volta de Jesus que aconteceria em 1844, mas era o início do julgamento, era Cristo passando no céu de um compartimento para o outro do santuário que há no céu, para iniciar o juízo, o julgamento do povo de Deus. Bem, esse período aqui é correspondente ao período de Laodiceia. E é interessante que, se eu separar essa palavra aqui, Laos e de Caios. Laodiceia. Laos de Caios. Laos quer dizer povo. De Caios, juízo. Então, nós poderíamos dizer que o período da igreja de Laodiceia é um período em que o povo está sendo Julgado. Certo? Bom, sabe, gente, nesse momento que a gente está vivendo agora, está acontecendo um julgamento no céu. Sim. Está acontecendo um julgamento no céu. Quando Jesus voltar, ele não vem para julgar ninguém. Já foi julgado. Cada caso já foi decidido, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. Então, a pergunta que eu te faço é: que decisão? Quando que nós vamos tomar a nossa decisão? Vamos esperar mais alguns anos? Será que nós temos? Olha o mundo ao teu redor. Olha o que está acontecendo. As guerras, as tormentas, a natureza, a revolta da natureza, tudo está indicando-nos que Jesus está às portas. Então, a palavra de Deus, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15, aqui o apóstolo Paulo ele chama a igreja de Deus de coluna, sustentáculo da verdade. A igreja de Deus, ela é aquela que sustenta, independente do que acontece ao nosso redor, ela sustenta a palavra de Deus, a verdade de Deus, como ela é descrita nas Escrituras. Então, a Bíblia ela tem 5 colunas que diz assim: é a verdade. A primeira coluna, Deus Pai. João 10:10 diz: mas o Senhor Deus é a verdade. Então, toda a verdade ela está fundamentada nesse ser aqui, Deus Pai. Ok? Você quando olha para o Pai, você vê ele como um originador. Aquele que antes do nada existir já estava lá. E que tudo trouxe à existência. A segunda coluna da verdade é Cristo. Ele mesmo diz: eu sou o quê? O caminho, eu sou a verdade. Então, que verdade esse nome traz para você? Veja, somente Ele é o teu Redentor. Somente Ele está entre você e Deus Pai. E somente Ele é o teu advogado. Se você excluir Cristo como Redentor, como mediador e como advogado, você não tem nada. Eu não tenho nada. Cristo é o elo que nos liga a Deus. Então, ele aí é a segunda coluna da verdade. A terceira coluna da verdade, que a igreja de Deus ela tem que defender, né, e tem que crer, tem que pregar, tem que viver, é sobre o Espírito Santo. Jesus disse, o Espírito da verdade que o Pai enviará em meu nome. Também o mesmo João que escreveu isso também diz, este, o Espírito Santo, é aquele que veio por meio de água e sangue. Ou melhor, este não, aqui não, é Jesus Cristo. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade.
Verdade. Quando você toma a palavra de Deus para estudar, para você ter a salvação, quem cativa a sua mente, quem trabalha no seu coração, é o Espírito É o Santo. Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, de nada vale o sacrifício de Jesus. Porque eu não vou ter acesso ao pleno conhecimento do sacrifício de Jesus. Então, o Espírito Santo, ele testemunha aos nossos corações de que salvação só existe em Cristo Jesus. A quarta coluna da verdade é a palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Verdade. Nós falamos há pouco, né, que o Salmo 119, versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Idade Média passou. Foi lá de 538 a 1517. Mas as trevas da Idade Média ainda continuam hoje. A palavra de Deus, ela é luz em meio às trevas. A palavra de Deus, ela santifica. Santificar é o mesmo que Separar. 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 Então, a palavra de Deus, ela tem poder para separar você das trevas, separar você do mundo de pecado, transformar a tua vida, fazer de você uma nova criatura. E o último, não menos importante que todos os demais, a quinta e última coluna da verdade é a lei de Deus. Essa lei de Deus, ela hoje, ela é pisada a pés por 99,99 dos 40 mil rótulos que nós falamos lá no início. Ah, mas nós guardamos os mandamentos. Quantos? Não pode ser mais nem menos. Salmo 119 a 151, a palavra de Deus aqui, o salmista diz: tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são. Verdade. Verdade. Então, peraí, se a palavra de Deus diz que todos os mandamentos de Deus são verdade, por que o mundo hoje aceita uma mudança que Roma fez lá no passado? Então, com todo respeito aos nossos amigos que vão ouvir essa live depois, se você é um dominical, ou seja, se você guarda um dia que Deus não ordenou que seja guardado, Deus ordenou o sábado. Se você tem um domingo como um dia de repouso, com todo respeito, você é católico, porque isso é uma instituição católica, É. tá certo? Então, os mandamentos de Deus, eles são uma representação, uma transcrição do caráter de Deus e seu governo. Queridos, nós falamos da igreja no Apocalipse, e caminhando agora para o nosso encerramento, Apocalipse fala para nós de duas igrejas. Capítulo 12. Apocalipse fala de um sinal extraordinário que aparece no céu. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés, com a coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Quando fala de uma mulher vestida de sol, o que é mulher mesmo em profecia? A igreja? É a igreja. Bom, uma mulher vestida de sol. O sol, ele é símbolo de quem? Jesus. É símbolo de quem? Jesus. Não é símbolo aqui do paganismo. O paganismo pegou emprestado a ideia do sol para deturpar. Mas o sol aqui, você olha para o sol, ele tem o brilho de glória. Então, essa mulher vestida de sol é uma mulher gloriosa. Quando diz que ela tem a lua debaixo dos seus pés, ou seja, a base da igreja cristã, já que a mulher simboliza a igreja, a base da igreja cristã está em todo o Velho Testamento. A lua debaixo dos seus pés. E assim, sucessivamente, aquela mulher que vem lá do Velho Testamento, ela agora tem a sua continuidade. Uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Uma continuidade através dos apóstolos.
Mas em contrapartida, enquanto que essa mulher aqui, ela é simbolizada por uma virgem vestida de glória, né? Tendo uma coroa sobre a sua cabeça, que envolve a vitória e a realeza ao mesmo tempo. Em Apocalipse 17 fala de uma outra igreja, de uma outra mulher. Então o anjo me levou no espírito para um deserto, e ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida, veja, essa daqui está vestida de sol, essa daqui está vestida de azul e vermelho, e adornado de ouro, pedras preciosas, pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio das coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Opa! Então, peraí. Então, enquanto essa aqui é do capítulo 12 é uma virgem, essa do capítulo 17 é chamada de uma prostituta. Por que prostituta? Porque ela traz aí um cálice cheio de coisas repugnantes. Coisas repugnantes são as doutrinas erradas, os dogmas que ela ensina, que suplantam ou tenta suplantar a palavra de Deus. Daqui uns dias a gente vai estudar o Apocalipse, e nós vamos tocar nisso aqui com uma clareza maior. Mas Apocalipse traz para a gente 2 igrejas. Você tem a oportunidade de participar dessa igreja vestida de sol ou dessa igreja vestida de azul e vermelho. Ah, só título de curiosidade. As cores do Vaticano, azul e vermelho. Seria coincidência. Então aí está, 2 igrejas, 2 mulheres no Apocalipse. Apocalipse 12, verso 17, o capítulo 12 todo, né? Apresenta a igreja de Deus como uma mulher virtuosa, com virtudes, símbolo de uma igreja pura, tal como é descrito em Efésios capítulo 5, verso 22 e 23. Contra essa igreja, veja bem, contra essa igreja, Satanás, ela está irado. E irou-se o dragão contra a mulher, contra a igreja. Somente ira. Um detalhe. Vai fazer guerra ou foi fazer guerra contra quem? Contra os remanescentes da sua semente. Quem são ou quem é esse remanescente? Eles têm 2 características. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então aqui nós temos 2 pontos curiosos. Primeiro, ele está irado contra a igreja, aquela que professa a verdade. Mas professar é uma coisa, viver é outra. Dentro dessa igreja que professa a verdade, existe um remanescente, que vive a verdade. Não somente prega, mas vive a verdade. Ele tem o quê? Essa sua vivência tem os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Contra quem Satanás vai fazer guerra? Contra o remanescente, lembre-se disso. Contra um punhado, não contra a maioria. 2 características dessa igreja verdadeira. Guarda os mandamentos de Deus, da lei de Deus. Quantos? 9? 11? 10. 10. Deus ele nos deu na sua lei 10 mandamentos para serem observados. O mundo cristão hoje vive uma tremenda hipocrisia. Ninguém adora outros deuses, ninguém adora imagens de culturas, ninguém toma o nome de Deus em vão, todos honram pai e mãe, ninguém mata, ninguém rouba, ninguém adultera, ninguém comete aí falso testemunho, ninguém cobiça. Opa, guardamos os mandamentos. Mas a mesma lei que tem esses 9 mandamentos também diz lá, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então aquilo que me é conveniente, eu guardo. Aquilo que me é conveniente, eu observo. Eu sou fiel. Mas aquilo que não me é conveniente, não, isso aí foi abolido. Então, gente, aquele sábado que foi escrito pelo dedo de Deus, lá na sua lei, lá no Monte Sinai, foi dado a Adão lá no Éden,
ainda permanece hoje como característico daquele que é remanescente, daquele que permanece fiel a Jesus. Bom, essa igreja também ela tem o testemunho de Jesus, que é o dom profético. Jesus disse que nos últimos dias surgiriam falsos profetas. Como que você vai conhecer um falso profeta? Você tem que ter o profeta verdadeiro. Sobre o dom de profecia, nós vamos ter um estudo separado unicamente para entendermos esse assunto. Então aguardem. A única igreja que tem essas características, guardar os mandamentos de Deus e ter o dom de profecia, como descrito nas Escrituras, chama-se Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ok? Amém. Então, olha só, surgiu um desapontamento, ela surgiu após um desapontamento descrito em Apocalipse capítulo 10. Ela guarda e ensina a obrigatoriedade da lei de Deus. E ela observa o sábado do mandamento como o dia do Senhor. É a única igreja que tem essas características. Ah, mas tem 40 mil ensinando outras coisas. Escolher, tomar a decisão é critério pessoal de cada um. Mas se você tomar a decisão errada, por mais sincero que você seja, não pensa que Deus vai, vamos dizer, passar a mão por cima. O Espírito Santo, ele nos dá condições, através da sua palavra, da gente conhecer o que é certo e o que é errado. Depois de conhecer, o Espírito Santo, ele trabalha em nossos corações para tomarmos uma decisão acertada. Mas entenda, ele respeita a decisão que eu tomar. Hoje, Deus, ele olha para esse mundo que está mergulhado na mentira, no pecado, e ele tem um povo nesse mundo, nos vários rótulos religiosos do mundo, ele diz o quê? Sai dela, povo meu. Gente, quando nós falamos nesse tom, entenda uma coisa: não somos melhores que A ou B. Não, não é isso que está aqui em voga. O que está em voga é a palavra de Deus. Se você quer viver uma vida de fidelidade a Deus, viva aquilo que a palavra de Deus ensina. Não mais e não menos. Apocalipse 22 diz: se alguém acrescentar ou se alguém tirar, o seu nome será tirado do livro da vida. Então, a palavra de Deus tem tudo para a tua salvação. Amém. Que Deus ele te abençoe. Sabe por quê? Porque dentro de pouco tempo, esse sistema religioso que há no mundo aí, que é uma confusão tremenda, Deus vai dizer: caiu, caiu a grande Babilônia. E todos aqueles que estiverem dentro desse sistema que é chamado Babilônia, que é uma confusão tremenda, vai cair junto com Babilônia. Então hoje a gente está vivendo aí os momentos finais da história desse mundo, os sinais no mundo estão mostrando que Jesus está às portas. A palavra de Deus está nos convidando para quê? Para tomar uma posição ao lado do Senhor. Sabe por quê? Porque os sistemas de governo, de política, enfim, religiosos desse mundo, eles irão cair. Somente aqueles que permanecerem em Cristo Jesus serão exaltados juntamente com Ele. Então, que Deus te abençoe, que você tome um posicionamento ao lado do Senhor. Estude a palavra de Deus. Por favor, estude. Não confie aqui no que eu digo. Estude a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não erra. A palavra de Deus, ela nos traz orientações mais do que suficientes para tomarmos a decisão certa. Então, que Deus abençoe você poderosamente. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Gracioso Deus e bondoso Pai, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Humildemente, Pai, nos apresentamos diante do teu altar mais uma vez nesta noite. Senhor, o diabo ele não brinca de ser diabo. E tem muita gente brincando com o inimigo como se ele fosse um bichinho de estimação. É como brincar com uma serpente.
uma hora vai ser picado. Querido Deus, Jesus está às portas. O mundo, os acontecimentos no mundo estão nos mostrando, nos falando de um Deus que se aproxima. Então, que cada um dos teus filhos que aqui se encontra nesta noite tome uma decisão, não por um rótulo religioso, não, Senhor, mas tome uma decisão por Jesus. Tome uma decisão por tua palavra. E a tua palavra mostrará como uma seta aonde está a verdade. Qual a igreja que ensina a verdade como descrita nas Escrituras. Nos colocamos em tuas mãos, pedimos perdão pelos nossos pecados, sabedoria dos altos céus e humildade diante do Senhor para aceitarmos a tua palavra como a nossa única. Dá-nos uma noite de sono restaurador em tua augusta presença. É o que nós te pedimos agradecidos, no bendito, santo e eterno nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus te e nos abençoe grandiosamente nessa semana. Amém. Na quinta-feira nos encontramos novamente. Até quinta. Que Deus esteja conosco e nos conduza até lá. Amém. 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 Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.